Eu sou o professor Adagenor Lobato Ribeiro. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Redação Oficial, Linguagem Simples e Inteligência Artificial. Neste momento, neste episódio, vamos falar das evidência empírica e linguagem técnica acessível. São as técnicas para documentos oficiais de qualidade, ou seja, como é que usamos tabelas, gráficos, sínteses e aplicações práticas? Porque a documentação pública, ela também, além de manipular dados, ela deve apresentar uma síntese desses dados na forma de uma geometrização dessas informações. Então, uma coisa importante é que a evidência empírica, ela expressa o poder de visualização que nós podemos imprimir em documentos oficiais. Por exemplo, quais são as vantagens de tabelas, de gráficos e de diagramas, né? Uma tabela é uma organização de uma matriz onde você, em linhas e colunas, você dispõe dados, rotula esses dados, né, e dá um esclarecimento. A principal função de uma tabela é fazer uma pesquisa de alguma coisa nessa tabela. O gráfico, ele tem uma vantagem, é a visualização imediata da tendência, da proporção, né? Gráficos de curva, gráficos de barras, tudo isso dá para o leitor uma impressão, uma interpretação mais imediata de uma síntese de dados, né? E temos ainda os diagramas, onde você, por determinadas caixinhas e por setas que conectam essas caixinhas, você consegue dar uma direção da informação que você quer passar. Quer dizer, a vantagem é uma compreensão clara de processos e de fluxos de trabalho, né? O princípio fundamental nessa questão de uma evidência empírica com poder de visualização é a evidência visual reduzir a carga cognitiva do leitor, né? Já que permite uma compreensão mais rápida e a retenção maior de informações complexas. Ele pode dizer, olha, numa prestação de contas de criminalidade numa cidade, em tal bairro aumentou a criminalidade, em tal bairro diminuiu, em tal bairro permaneceu estável. Isso é compreender imediatamente, sem ter que manipular milhões de dados para tirar aquela conclusão. Aquilo é feito pelos computadores. O serviço público tem essa obrigação constitucional de ser transparente, de informar o que está acontecendo, né, numa determinada realidade que está sendo reportada num documento, né. A escolha da evidência visual adequada leva a alguns critérios. Por exemplo, pareceres técnicos, que é um documento comum na administração pública, né. A estrutura simplificada é um resumo executivo. Este parecer analisa se a empresa cumpriu as normas ambientais. Dados principais: foram encontrados 3 irregularidades de 15 itens verificados. Conclusão prática: recomenda-se multa de 50 mil e prazo de 90 dias para a correção. Isso é um formato de apresentação de um parecer técnico. A redução de recursos significa menos questionamentos por incompreensão das decisões judiciais. O cumprimento espontâneo significa que cidadãos compreendem melhor o que devem fazer. E o acesso à justiça significa democratização da compreensão dos direitos. Vejam que, se formos olhar a aplicação no Poder Legislativo, olhando, por exemplo, a transparência democrática através da linguagem acessível, nós vamos compreender que projetos de lei, por exemplo, traz um exemplo de lei de proteção de dados. O que a lei faz? Protege as informações pessoais dos cidadãos. Quem deve cumprir?
empresas e órgãos que coletam dados pessoais. Que direitos são garantidos? Saber quais dados são coletados, corrigir informações erradas, excluir dados desnecessários. E as punições? Multa de até 2% do faturamento da empresa, máximo de 50 milhões. Quando entra em vigor? 180 dias após a aprovação. Isso seria uma forma de transparência democrática em um projeto de lei. Relatório de comissão. Uma versão técnica. A comissão financeira analisou proposição sobre os aspectos de adequação orçamentária e compatibilidade com o planejamento fiscal plurianual. Alguém entendeu? Mas uma versão acessível poderia ser: a Comissão de Finanças verificou se há dinheiro no orçamento para custear o projeto e se ele está de acordo com o planejamento financeiro do Estado. Olha a diferença, hein? Pareceres legislativos. Uma estrutura clara para cidadãos. O que o projeto propõe? Explicação em linguagem simples. Pontos positivos, benefícios identificados pela comissão. Pontos de atenção, possíveis problemas ou custos. Recomendação final, aprovar, rejeitar ou modificar. Justificativa. Por que a comissão chegou a essa conclusão? Bom, um parecer legislativo é uma coisa que tem relação com a participação cidadã, que é o maior engajamento em consultas públicas e audiências. Tem uma relação com legitimidade, leis com maior aceitação social por serem compreendidas. E tem uma relação com a transparência, processo legislativo mais próximo do cidadão. Os benefícios da linguagem técnica acessível. Impactos mensuráveis na administração pública. Se nós pegarmos, por exemplo, expressar isso nesta tabela, que tem as colunas indicador, antes, depois e melhorias. Eu vou pegar o indicador compreensão de intimações. Antes era 45%. Com a adoção de uma redação em linguagem simples, passou para 87%. A melhoria foi de 93%. Cumprimento espontâneo. Antes era 62%. Depois passou a ser 81%. A melhoria, 31%. Participação em consultas públicas, por exemplo. Antes, 1.200 pessoas. Depois, 3.800. Isso é uma melhora de 217%. Tempo de esclarecimento. Antes, 15 minutos. Depois, 5. Melhoria, menos 87%. Então, esses dados são baseados em estudos internacionais sobre linguagem simples em documentos públicos. Quer dizer, está demonstrado a eficiência e a necessidade de que as organizações públicas, principalmente o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, adotem cada vez mais a linguagem simples para que possamos avançar na democracia e na inclusão das pessoas. Não é? Os benefícios quantitativos: redução de 40% em solicitação de esclarecimento, aumento de 60% na satisfação do usuário, economia de 25% no tempo de atendimento, diminuição de 35% em recurso administrativo e crescimento de 180% na participação cidadã. Isso é o quantitativo. O benefício qualitativo: confiança institucional, maior credibilidade nos órgãos, inclusão social, acesso para diferentes níveis educacionais, eficiência administrativa, menos retrabalho, democratização, conhecimento acessível a todos, modernização, imagem contemporânea do Estado. O rol da linguagem clara significa que cada R$1 investido em treinamento
para a linguagem acessível gera economia de R$ 4,50 em retrabalho e atendimentos desnecessários. Treinar pessoas em linguagem simples, estabelecer programas de linguagem simples é urgente e profundamente necessário na sociedade. Bom, quando nós colocamos a ideia de documentos públicos, que nós vamos torná-los públicos, né? É sempre bom fazer uma verificação final dos documentos acerca da qualidade, o que se chama popularmente de checklist. A primeira parte significa estrutura e clareza, e a segunda parte significa linguagem e acessibilidade, e a terceira parte significa informações de contexto. Na primeira parte, estrutura e clareza, a primeira parte do checklist é a estrutura lógica. Verificar se o documento segue a ordem lógica. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Parágrafos organizados por assuntos com transições claras. Títulos e subtítulos descritivos e informativos. Numeração sequencial em artigos, incisos e alíneas. Definição de termos, glossário no início com termos técnicos explicados, conceitos definidos antes de serem utilizados, siglas explicadas na primeira ocorrência, linguagem adequada ao público-alvo. A exemplificação. Exemplos práticos para ilustrar conceitos abstratos, dados concretos, valores, prazos, quantidades. Casos práticos representativos da aplicação, analogias familiares quando apropriado. Na parte linguagem e acessibilidade,